Como ajudar meu neto de 11 anos? Percebo estar sendo obsediado. Está com raiva do pai, de mim, sem motivo nenhum. Pais separados. Fica a maior parte do tempo com o pai e comigo. O pai não procura ajuda espiritual. Eu não posso ir presencial à casa espírita. Tenho orado. Me ajudem a ajudá-lo. Gratidão. Quem começa? Sâmia começa. Sâmia mexe bem com essa parte de entendimento espiritual, melhor que eu. Primeiro, nós temos que saber se realmente é questão espiritual, né? Porque ele está entrando numa pré-adolescência, e no momento da pré-adolescência, quando não só o corpo, os hormônios começam a funcionar, mas também toda a estrutura permite que o espírito comece a expressar aquilo que realmente ele é. Não gosto de dizer ele é, né? Porque o que é negativo é ilusão, é provisório. Mas o momento em que ele está no seu processo evolutivo, ele começa a expressar sem saber por quê os conflitos que ele traz do passado. Então, nesse período de pré-adolescência, adolescência e durante alguns anos, é natural até que a gente observe uma mudança nas nossas crianças, que agora começam a amadurecer. O espírito já tem mais condições, desenvolvimento mental, desenvolvimento do corpo, de se expressar aquilo que antes estava adormecido. E tem sim aqueles jovenzinhos que expressam uma melhora, né? Demonstram mais interessados, mais sérios, e aqueles outros que expressam conflitos. Então, isso tem que ser observado. Esse é um processo natural, são as almas que nós recebemos do nosso lar. Não dá para nós respondermos a questão de ele estar sentindo raiva do pai, raiva da mãe, não é isso? Os motivos porque não se conhece a história. Mas o que se observa é que ele tem algo dentro dele que está incomodando. Resumindo, ele está sofrendo. Tá? Então, temos que olhar para essa criança sério, olhar de uma maneira séria, porque essa criança, esse jovenzinho, está entrando no processo de sofrimento, um processo de dor. Não dá para saber se é não necessariamente um processo obsessivo, tá? Mas vamos imaginar que exista uma influência espiritual, tá? Pode ser que essa influência não seja uma obsessão, mas seja também um espírito sofredor e que ele esteja ainda entrando em sintonia, seja uma influência ainda e não uma obsessão. O fato de ninguém poder ir na casa espírita, né, pelo menos os mais próximos, não impede que, se houver alguma entidade, que ela seja tratada. Tá? Porque no nosso lar, né, a pessoa que escreveu disse que já faz as suas orações, no nosso lar, no Evangelho no Lar ou numa oração sozinho, nós podemos pedir para a espiritualidade que, havendo entidade vinculada à família, que ela seja encaminhada para tratamento. A gente cansa de fazer isso. Sabe, quando nós sabemos que existe, às vezes, num lugar que não é o lugar correto, alguém até incorpora, né? Se manifesta uma entidade sofredora, mesmo estando longe do centro espírita, o nosso movimento naquele cuidado é também para que aquela entidade seja conduzida para o centro espírita que nós conhecemos, para que lá seja tratada. E a equipe espiritual atende sim. Então, é possível que essas pessoas possam pedir isso, mas isso é uma possibilidade. Não vamos deixar de ver a possibilidade de fazer uma consulta, um tratamento num psiquiatra, num terapeuta que tenha esse jeitinho de cuidar, né, desses pré-adolescentes, aonde ele possa se abrir. Porque às vezes ele não, às vezes dentro do lar ele não tem como conversar. Então, com o profissional ele se abriria. Uhum. Seguindo aí na direção disso que a Sâmia colocou, queria só trazer algumas contribuições no seguinte sentido. Primeiro que, de fato, a gente está vivendo um momento de transição muito forte. Essa questão hormonal que a Sâmia está colocando, ela é muito importante. Então, na primeira infância,
o espírito ainda está muito embotado pelo desenvolvimento orgânico que ainda está acontecendo, e durante esse primeiro período da infância, os pais representam muito o herói. Meu pai é o meu herói, meu pai é mais forte, meu pai é mais sabido, meu pai é mais tudo. Quando a criança entra na segunda infância, ela começa a desconstruir. Não é? Eu estou falando isso, mas não é para ninguém achar que é para todo mundo. Tem criança que na primeira infância já destruiu a imagem do pai. E tem outros que atravessam a adolescência e não destrói. Mas, via de regra, a segunda infância começa uma desconstrução e os amigos começam a ser mais importantes. Então, é muito comum que nesse período, ele está com 11 anos, os conflitos que vão surgindo em virtude do despertar do espírito no corpo acabam produzindo essas dificuldades. E aí você comenta na história que os pais são separados. Então, o fato dos pais serem separados pode movimentar o rapaz, o garoto, seu neto, a um sentimento que ele nem sabe explicar. Mas é um sentimento de raiva da realidade. A raiva não é necessariamente do pai, mas é da realidade dele não ter o pai e a mãe como ele gostaria que fossem. E aí ele pode estar reagindo com agressividade como sendo uma forma dele chamar a atenção para dizer: eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Nós temos na obra de Joana de Ângeles, Plenitude, uma frase em que ela diz assim: todo sinal de desequilíbrio emocional é indício de sofrimento. Então, se ele está com um comportamento que, de certa maneira, remete a uma fora da faixa da normalidade, ele está com um comportamento que não é o esperado, então ele está em sofrimento. Nós temos que ler, como a Sâmia bem colocou, que estou diante de alguém que sofre. Existe um transtorno, não estou dizendo que ele tenha, mas existe um transtorno chamado transtorno opositor desafiador. O menino discorda de tudo que os pais dizem. Vai tomar café, não quero tomar café. Vai dormir, não quero dormir. Tudo é não, 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 não. Aí você só diz não. É um clamor de insatisfação. É um clamor de que as pessoas percebam, que me notem. É uma carência profunda que existe naqueles que têm o transtorno opositor desafiador. E aí, como a Sâmia bem colocou, um terapeuta aí ajuda bastante. Eu nem diria, de repente, que precisaria da entrada de um psiquiatra, que seria uma medicação. No caso, aí seria um terapeuta para tentar descobrir o que está acontecendo. E estabelecer como processo terapêutico uma proximidade maior. Você e seu filho escolherem momentos de maior proximidade para lazer, sair junto, jogar bola, levar o menino para passear, para entrar na água junto, para ser junto com o filho, essa proximidade, jogar bola, fazer coisa junto, para ressoldar as coisas que estão querendo se afastar. Se não fizer isso agora, esse processo vai gerando um machucamento progressivo e pode se afastar. Então, a gente precisa reagir fazendo um trabalho de aproximação, fazendo coisas juntos, levando para cozinhar junto, me ajuda junto, celebrando junto as coisas, assistindo ele jogar bola, fazendo as coisas que ele gosta, para que ele se sinta inserido e amado. Com relação ao aspecto espiritual que você fala, que você não pode ir à casa espírita, é isso que a Sâmia já colocou. Realizar o trabalho do Evangelho no lar, realizar o trabalho de leitura de uma página, de oração em família, é muito importante. E se tiver alguma entidade vinculada, que pode ser que tenha, ela vai sendo assistida pela ambiência que a gente vai criando, pela oração que o Evangelho no lar vai permitir. E mesmo que a gente não tenha a condição de ir ao centro espírita por algum impedimento que a gente tenha, nada impede que a gente peça que o nosso neto seja assistido
pelas equipes espirituais da instituição. A gente pode, de repente, nós temos um momento de oração da Web Rádio Fraternidade, aí 6 horas da manhã, coloca nesse momento de oração, acompanha a prece que a Web Rádio faz toda manhã, bem cedinho, e enche a casa de energias positivas. Evitar de brigar, evitar de discutir, de trazer coisas negativas para casa, falar mais do positivo, dar mais carinho e, como última recomendação, quando ele for dormir, ir com ele. Conversa com ele quando ele estiver dormindo. Diga tudo que você tem vontade de dizer. É só o corpo que está dormindo. O espírito está desperto. Declarar amor é muito importante para que a gente consiga fazer esse resgate que precisa ser feito enquanto o tempo ainda não destruiu a ponte que conecta as pessoas. A ponte não pode ser destruída. Muito bem, Elahá. Sâmia, muito obrigado pela presença com a gente, viu? Rubens, eu posso falar só uma coisinha? Pode sim. Amor e respeito. Muitas vezes, porque o menino já tem 11 anos, ele não entende. Porque até ontem ele era uma criança querida, mimada. E a gente começa a brincar com ironia, fazendo piadinha, porque o corpo está mudando, porque a voz está mudando, e começa a desrespeitar. Às vezes os pais não veem como criança, mas o menino de 11 se sente. Às vezes é o contrário. O menino já se sente um rapaz e os pais tratam como criancinha. Então, cuidado com brincadeira, cuidado com a indiferença, não precisa mais dos meus cuidados, te vira sozinho, porque ele vê isso como desrespeito, como falta de amor, tá, gente? Abandono.